Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Arquitetura em Série. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência mais uma vez. Que bom que vocês estão conosco, acompanhando de perto esse canal. Hoje temos aqui ao nosso lado o nosso querido amigo Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, Almir, boa noite a todos. É uma grande honra, mais uma vez aqui nesse bate-papo. Gostaria de mandar um abraço a todas as nossas empresas patrocinadoras, Edifitec, Forma Engenharia, Arquitec Arquitetura e Fert Drywall. Muito bem, Guilherme. É um prazer contar com a sua experiência aqui na nossa bancada, nossa entrevista. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida amiga, arquiteta Aline Rezende. Aline, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada a vocês. Por ter aceitado aí o nosso convite. Imagina, é uma honra, um maior prazer estar aqui. Seja bem-vinda para mais um bate-papo aí com a gente. Vamos nessa. Aline, que bom que você está aqui com a gente, viu? Nossa, a gente que bom. conta, inclusive, em futuras entrevistas, bate-papos, né? Vamos colocar assim. Com certeza, estarei sempre. Aline, que bom. A gente quer saber, assim, um pouco da sua história aqui em Brasília, Aline. Como é que você... Você é de Brasília ou você nasceu no Rio de Janeiro? Eu sou de Brasília mesmo, carioca mesmo, só minha mãe, papai sergipano, e se encontraram no Rio e vieram para Brasília, né? E aí começou, tenho duas irmãs cariocas e eu brasiliense. A única brasiliense, né? Palhaçada, né? Faz parte. É porque a gente sempre, quando conversa sobre o Rio de Janeiro, a gente sabe que você gosta muito do Rio de Janeiro. Mas Brasília também é uma cidade bem legal, né? Você não gosta de Brasília? Não, gosto muito, muito mesmo. Mas olha, a minha paixão pelo Rio de Janeiro é uma o coisa... Rio de Janeiro não tem como não. É encantador. Eu já morei lá, eu sei muito bem o que ela tá falando. É surreal. É surreal. Brasília tem todos os seus encantos, mas o Rio é o Rio. E é interessante algumas pessoas falarem assim, mas lá é tão perigoso. Olha, graças a Deus, eu nunca passei aperto. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Porque tem aquelas paisagens. Gente, que urbanismo é aquele? Deus lá é show de bola. É verdade. Sistema, né? Isso. Muito legal lá. Ah, então, que gosto bom. muito. Que bom, Aline. E você nasceu aqui mesmo em Brasília, então, né? Como você falou. E você conheceu Brasília bem no início, assim, não tão no início, né? Mas depois de um certo tempo, porque Brasília, ela era... É uma cidade nova, uma né? Uma cidade nova, entendeu? Mas é uma cidade, assim, que, apesar de ser projetada, ela é uma cidade que ela foi se transformando com o tempo, não é verdade? É verdade. Você vê principalmente pelos acessos aos lugares, né? Conforme as pessoas vão caminhando, vai pensando mesmo no trajeto. Isso aí realmente é bem interessante. Exatamente. Principalmente no plano piloto, se pensa muito assim no pedestre, né? Isso. Aline, você morava onde aqui em Brasília? Assim, bem nos... No início mesmo. No início, a gente morava... Quando o papai veio, a gente veio para morar no Gama, né? E depois do Gama, papai passou num concurso da Universidade de Brasília. Show de bola. E logo em seguida, para ser servidor público, né? E mamãe também. E aí logo em seguida conseguimos um apartamento funcional na Colina. E aí foi em 1980 isso. E desde então minha vida foi toda na Colina. Foi toda na Colina, né? UNB. A Colina fica ali na altura da 409 Norte, né? Isso. É porque, para quem não conhece Brasília tem o formato de um avião. Asa sul, asa norte, né? Plano piloto ali, plano piloto, meio, né? Isso, aquele centro ali, o meio. O corpo, né? Ali da ave, né? Isso, a fuselagem do avião, isso. Né? Exatamente. E é dividido em quadras, 409 Norte, 409 Sul e até a 16 Norte e 16 Sul também, né? Então, e você convivia ali com o pessoal da 409, daquela área toda ali, né? Porque na Colina, na época, só tinham 4 prédios, quando a gente morava lá. Então, a gente só tinha os amigos dali. Aí, até que possamos comprar pão na 409 Norte. Aí que a gente conheceu Então, nossos querendo amigos. ou não, era considerada igual aquela cidade do interior, né? Cidade pequenininha, né? 4 prédios. Isso. 4 né? prédios. Não tem como, né? Exatamente. Todo mundo se conhecia. Isso é legal. Conhecia
o irmão, o pai, a mãe, a pessoa que trabalhava na casa, todo mundo, parecia uma grande família. Uma grande família, né? Era Show muito de legal. bola. Muito Exatamente. legal. Tive uma infância muito boa. Aqui em Brasília você chegou a estudar em mais ou menos assim, quais colégios ali perto? Porque tinha alguns colégios que eram bem conhecidos, por exemplo, Polivalente, era um colégio muito conhecido. Acho que era CAN da Asa Norte. Né? Eu também estudei no CAN, eu morava na 407 Norte também. Algo incrível a gente não ter se conhecido, né? Exatamente. Incrível Não ter pelo menos se esbarrar, né? incrível, Exatamente, é verdade. Eu estudei no CEAM. Tem o CAN, CEAM CEAM ali também na Asa Norte, e né? o GAN, né? E o GAN, tudo exatamente. Na L2 Norte. Isso. Dois Norte, é. Eu estudei no CEAM. Que ano que era mais ou menos aquele? Você se lembra? Nem quer Não, lembrar, não. né? É melhor deixar quieto. Entendi. Vamos deixar quieto essa parte, né, Aline? Exatamente. Aline, você, dessa época, você ainda tem muitas amizades dessa época? Tenho. Graças a Deus, meus amigos são firmes até hoje. Até hoje? Inclusive, todo ano tem um encontrão do pessoal da Colina. Pô, que Ah, legal. é? hein? No Que final do interessante. ano, sempre junta, porque mudou, né? Muita gente não está mais em Brasília, né? Muito mora em Goiânia, Rio, São Paulo. Tem gente até que mora nos Estados Unidos, nossa amiga Júlia. E ela vem para esse encontro, entendeu? A gente já pré-define para dar certo com as férias de todo mundo e aí faz o grande encontro. É muito legal. Entendi. E sabe que Brasília teve uma época que ela tinha, assim, era poucos carros. E eu sonhava com Brasília, com muitos carros, porque eu já tinha conhecido São Paulo. Falei, poxa vida, Nossa. Brasília tem que ter mais carro, tem que ter mais gente, tem que ter mais pessoas, né? E aí, hoje, eu gostaria que Brasília fosse igual Antes, né? Não volta mais não, Não amigo. volta, Ótimo. não volta não. Volta Cada não. dia é uma cidade nova. Cada, como é que eu posso te dizer assim? Um lugar novo. Um lugar pra ir. novo, exatamente. Todo Gente, dia é um lugar novo que impressionante. a gente mora aqui, a gente descobre que tem um lugar novo para você passar um domingo. É verdade. E assim, a gente não tá nem falando de restaurante nem nada. Cara, uma praça ou uma vista ali assim na beira do lago que a gente fala, uai, onde que tava isso? Onde que eu não né? conhecia, né? É Exatamente. verdade, é isso mesmo, exatamente. Brasília é um lugar muito característico. Eu particularmente, assim, é incrível. É como a gente já conhece Brasília no formato que ela é e a gente já anda aqui há muitos anos, né, Aline? Eu não posso dizer o mesmo. Não, pelo menos eu. Eu vou falar por mim. Vou falar por mim. Eu vou falar por mim. Pelo menos eu ando Brasília, rodo Brasília há muitos anos aqui. E assim, meio que você vai se acostumando. Não é que perde o encanto, mas é porque você já está acostumado. Mas quem vem aqui acha Brasília lindíssima. Engraçado que agora existem projetos para completar ali a esplanada dos ministérios, né? Por exemplo, vão ter alguns projetos que o Oscar Niemeyer previu para aquela área, mas que ainda não foram construídos. Mas eu acho que o Museu da Bíblia já foi até aprovado, né? Exato, vai ser também, isso mesmo. Vai isso vai mesmo, agora Museu da Bíblia, também. Exatamente. Já vai iniciar as obras, eu acho que já tá aí já para inaugurar, né, assim, as obras. É verdade. E Aline, conta pra gente aí como é que foi sua vida na arquitetura, o porquê que você escolheu esse curso, da onde que vem essa influência, como é que você caiu assim na arquitetura? É interessante, porque realmente muitas pessoas, desde pequenininho, falam, eu quero ser advogada, eu quero ser arquiteto, né? E eu realmente, como eu cresci num núcleo universitário, então para mim era normal o estudo, né? Eu quero estudar, que era bom, né? Enfim. Aí eu comecei a fazer o meu segundo grau no JK, na 916 Norte. E aí tinha para estagiar, porque na época era auxiliar de escritório. Né? E aí eu estagiei na Caixa Econômica e fiquei muito amiga da gerente. E a gerente tinha uma loja de obra de arte. E a gente começou a conversar e eu comecei a me encantar pela arte. Sim. E aí, com esse encanto, fiquei 2 anos, depois que eu terminei esse estágio, fiquei 2 anos na loja de obras de arte. Eu fui trabalhar com uma arquiteta famosa aqui em Brasília, que eu gosto muito, e fiquei muitos anos com ela. E foi quando eu comecei a gostar desse negócio. E como tudo Mas aí você saiu desse estágio, você foi trabalhar com essa arquiteta.
Você foi fazer o que lá? Você já foi para a parte de projeto? Você não sabia, ela tem não uma tinha loja. conhecimento? Não, ela tem uma loja de imóveis Show. personalizados, com entendi. design, né? Então podia, por exemplo, você mudar a cor do pezinho do sofá para combinar com o lacinho da cortina. Sim. E eu comecei a me encantar com isso. Falei, gente, que sensacional. Até então você não era arquiteta. Não era arquiteta. Entendi. Você começou a se encantar com a arquitetura justamente por conta disso. Por conta disso. Aí, na época, eu falei, não vou fazer arquitetura, não. Eu vou aprender a fazer planta baixa, porque os clientes chegavam lá sem saber se cabia, o que fazia, né? E muitos vinham já com projeto, aí ok. Mas os que não sabiam, eu falei, a gente pode dar uma ajuda aqui, né? Como é que a gente pode colocar? E aí fiz curso de planta baixa, na mão, né? Sim. E aí, com essa demanda, eu falei, gente, a gente precisa se especializar, né? Esse negócio aqui é muito legal, esse negócio. Aí ainda pensei, falei, vou fazer design. Na época eram 2 anos. Aí eu falei, gente, 2 anos para 5. Pouca coisa. Só tem 3 anos de diferença, tranquilo. Deixa eu fazer logo o negócio certo, né? Vou fazer logo o negócio direito, que eu quero realmente me aprofundar, porque eu realmente me encantei por essa parte. E nisso, com o estudo na faculdade, eu passei por loja de planejados. Então, o que é legal? Saber como fazer um sofá, saber como fazer um móvel planejado. Então você passou pela parte de montagem de tudo. De tudo. Lá a gente também trabalhava com cortina, persiana, então como fazer a medição, como ficar melhor no ambiente, o que a iluminação pode causar no seu sofá. Então teve todo realmente Então foi um baita estágio, né? Porque você aprendeu na prática, né? Não é só na teoria, assim, porque inclusive algumas entrevistas que nós já fizemos, né, aqui no canal, realmente a gente conversa muito sobre aquela noção entre a prática e a teoria. É importante. Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia as faculdades não ensinam muito prática, elas ensinam a teoria. Obviamente você para desenvolver um projeto, você tem que sentar hoje no CAD, muito antigamente na prancheta, né? Como, na época era prancheta. Era prancheta. Na época era do Almeida, sim, era prancheta. E muitas vezes eu falei até com uma certa vez, a gente estava conversando, batendo papo, eu falei, mas eu aprendi a fazer desenho, o nome na prancheta com aranha. A pessoa, aranha? O que é isso? E qual é aquela outra que você fez? Lanquim? Não, Nanquim. Nanquim. Lanquim é sacanagem. Não, Lanquim não. É porque, cara, eu sou dos anos 90, então assim, eu já peguei a parada já acontecendo. Mas você sabe né? que aí, depois de um tempo, eu trabalhava, inclusive numa loja até de planejados também, e nessa época lançou o AutoCAD. Eu falei, não, isso aí vai ser uma revolução, né? Tanto é que até hoje. Até hoje, exatamente. Exatamente. Uma revolução. Milimétricas, né? Então o erro é muito pequeno. Isso. Aqui, Aline, a gente fala muito, inclusive, de tecnologia. O AutoCAD, né? Naquela época, quando eu conheci, aí você tinha que ir lá digitar os comandos e tudo mais. Você também trabalha com AutoCAD ou tem algum outro software algum que você software também que você mexe? Gosta bastante, assim? Eu gosto muito do SketchUp. Do SketchUp. Inclusive, tive várias ideias junto com o nosso amigo, que me ajudou a me orientar. Essa parte de maquete é fascinante. Legal, é fascinante. E querendo ou não, é o que vende hoje pro cliente, é isso, né? Tem cliente que, cara, se você chegar para ele com a planta baixa, às vezes ele não vai se encantar. Mas se você chega com a imagem, exatamente, você chega com a imagem, com uma maquete, ele já se vende o projeto, não tem como. Exatamente. Então, você apresentar realmente um projeto numa planta baixa de AutoCAD para o cliente, olha a cara dele. Exatamente. Ele não talvez ele não tenha a percepção que você tenha do né? Ele pode ele tem um sofá, uma mesinha, mas não tá vendo nada. Aí quando você vai no 3D, você ambienta tudo. Ficou lindo, o sofá vai ficar ótimo. Exatamente. Porque você já trabalha com cores, né? Isso, texturas, né? E a partir do momento que você entendeu a questão da decoração ali, aí você escolheu fazer arquitetura. E como é que foi assim? Aí no meio da arquitetura, aí eu tive que parar um pouco de trabalhar fora, porque realmente é um curso que eu tenho meus dedos hoje, graças a Deus, porque haja maquete com estilete,
Meu Deus, era sangue É no puxado, dedo. né? É complicado. É muito puxado, de verdade. Aí parei um pouco, aí comecei a trabalhar na loja de móveis corporativo. Me encantei também. E é interessante porque o cliente de móvel corporativo, ele chega na loja, claro, sem o profissional, ele te pede assim, por favor, me ajude, e é para depois de amanhã. Tem que estar pronto. Exatamente. É desafios. Entendeu? Então você acaba sugerindo. Então, com a nossa experiência, a gente consegue sugerir cores, pelo menos assim, né? De um dia para o outro, uma pintura, a disposição do mobiliário, porque às vezes a pessoa acha que só colocar uma mesa, cadeira, tá bom. E não tá, a pessoa tá sentada, não vai passar alguém atrás, não? Tem isso, né? Pois Exatamente. Nossa, não tinha pensado nisso. Então, é bem interessante. E essa experiência tua que você ganhou na loja, você, obviamente, quando você fez essa transição, foi fundamental. Fundamental. Inclusive, porque eu sentia que os clientes queriam ambientes com bem-estar, né? Com cores que se sentisse bem. Porque às vezes chegava na sala tudo branco, né? E só a mesa, e aí? O escritório fica pronto que dia? Muito interessante. Então, assim, essa situação do bem-estar no ambiente me levou a mais pensamentos, assim, como posso ajudar fazer uma transformação mais rápida, né? Uma coisa para clientes que querem mais agilidade, sem gastar muito e sem reforma e sem muito transtorno, né? Entendi. Mas assim, depois da faculdade, você se especializou mais em algum outro curso? Porque você hoje mexe com a neurociência, né? Pois é. Inclusive, então, nessa loja de mobiliário corporativo, foi quando eu conheci a CEO da NeuroArc Academy, que foi a Priscila Benck, que ela foi lá fazer uma palestra. Isso você já tinha formado, já estava na área trabalhando? Já tinha uns 3 anos já formada, 4 anos, né? E aí ela foi fazer essa apresentação na loja e falou sobre isso, bem-estar. Eu, gente, ai que legal, não tô louca. Que já era uma necessidade que os clientes já vinham falando com você, abordando, e aí você só meio que, cara, calma aí, estamos falando de algo aqui, então ela tem a solução. Isso, foi exatamente isso. Ela veio com um estudo, assim, ela foi para a Alemanha, sabe, se aprofundou, e aí começou a falar nesse sistema de bem-estar, de qual a reação do ser humano em cada ambiente. E aí eu falei, cara, é isso. O nome desse conceito é neuroarquitetura. Não é isso? Um nome popular, vamos dizer entendi. assim, porque é uma neurociência aplicada em arquitetura. Aí, para não ter que falar neurociência aplicada em arquitetura, fala neuroarquitetura, né? Neuroarquitetura. Que é o estudo das duas ciências. Isso, né? é isso que eu ia falar. É a união de duas ciências, isso, né? Exatamente. Isso. Interessante. E, assim, fazendo essa transição, né? Olha só seguindo o fio, né? Você começou numa loja de obra de artes. Olha só, tudo voltado para... Engraçado que a coisa estava te puxando. Né? A coisa estava te puxando, né, ali? Não é incrível? E aí eu esqueci de falar. Quando eu era menor, eu falava, eu vou ser comissária de voo porque eu quero conhecer o mundo. É engraçado que eu ia até te fazer essa pergunta. Se teve alguma outra profissão que você gostaria de ter sido. Aí você agora já respondeu. Fiz o curso, tá? De comissária de voo. Sobrevivência na selva, sobrevivência no foco e sobrevivência na água. E foi parar na arquitetura. E foi parar na arquitetura. É isso aí. Então essa é a vida, né? Você tá no lugar certo então, porque... É sobrevivente. Sobrevivi. Exatamente, que interessante. Aí voltando aí na questão do projeto corporativo, que é realmente um projeto grandioso, né? Porque muitas vezes envolvem grandes empresas, né? Não, e muitas pessoas no mesmo ambiente. E muitas pessoas. Pensa você atender várias pessoas, o gosto, a postura, a estatura, né? Exato. Graças a Deus nós temos empresas que têm cadeiras ergonomicamente corretas, né? Mobiliário, tudo, né? E você sabe que com essa ascensão, podemos falar assim, ou até mesmo evolução, né, do mobiliário corporativo, as paredes foram caindo, porque eu já vi projetos, inclusive, que o ambiente era completamente aberto, não é verdade? Isso. Né?
Um ano atrás, 2 anos atrás, né, antes da pandemia, a gente estava já fazendo um levantamento nos tribunais para fazer realmente ambiente aberto. A mesa como se fosse essa, né? Aham. As pessoas terem integração uma com as outras, porque era muito fechadinho. Não para os advogados, que realmente precisa de um ambiente mais um tanto ambiente mais que fechado, mas algo assim que administrativo. está rolando muito, né, que já tem bastante tempo, em projetos corporativos, aquela sala de descompressão. Porque o pessoal fica ali tanto Exatamente. tempo ali trabalhando. Isso tem a ver também com a neurociência ou não? Tem demais, porque a neurociência aplicada à arquitetura é exatamente o bem-estar do ser humano. É o estudo do comportamento humano mesmo no ambiente. Mas aí, Então, por assim, exemplo, uma dúvida que eu tenho e até mesmo o pessoal de casa. A neuroarquitetura, né? Vamos falar agora nesse termo isso. que é mais popular. Ela é aplicada em ambientes residenciais, corporativos ou em todos os ambientes? Em todos. Em todos. Você pode aplicar isso em todos os ambientes. É Interessante. sensacional. E como que a gente aplica isso? Quais são os pontos que assim, a cor de uma parede ela vai influenciar, um verde dentro do ambiente ele vai influenciar, a cor de um mobiliário? Isso. Você pode explicar isso pra gente ter noção, mais ou menos? O que acontece? E tudo é baseado em estudo científico, né? Então, a gente até estava conversando sobre o estudo a teoria da janela quebrada, Sim. né? Que eles quebraram a janela mesmo numa cidade, num bairro, e as pessoas realmente começaram a se sentir mal. Umas tinham medo, outras ficavam ansiosas, cancelaram eventos naquele bairro, porque aquilo incomodava, né? Então, por exemplo, para você, um ambiente hoje desorganizado, não tem uma pessoa que fique bem. Não tem um sorriso, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou organizar, mas harmonizar também é interessante. E é diferente. E isso, não, e assim, dentro dessa teoria, né? A gente conversando aqui nos bastidores, eu até mencionei que a questão da teoria da janela quebrada, eu havia escutado ela há muito tempo atrás, quando um prefeito de Nova York, né, lá em 1990, 92 a 2002, ele foi prefeito, e depois o seu sucessor ele deu continuidade a esse estudo. E eu achei muito interessante porque ele conseguiu diminuir a criminalidade da cidade em torno de 60% em alguns crimes e até 90% em outros crimes, utilizando essa teoria. Quando eu li o material que você enviou para a gente, que eu vi que a teoria da janela quebrada estava inserido na pesquisa da neuroarquitetura, eu fiquei fascinado, achei muito interessante. Não, cada pesquisa, gente, sensacional. Teve um estudo também sobre pacientes internados em hospital. Por exemplo, se ele não tiver acesso à luz do dia, a um jardim, a janela mesmo. Isso aí afeta o psicológico também. Afeta a melhora dele, na recuperação dele. Pessoas que tiveram janelas viradas para um jardim, que conseguiram ver o dia, a noite, se recuperaram mais rápido e melhor. Isso é uma outra teoria, né? Essa é uma outra teoria. E isso é bom porque, assim, vai passando os anos, são mais conhecimentos e projetos estão sendo adaptados a isso, né? Porque hoje a gente, não assim, tem pra onde todas correr, as salas hoje, assim, sala não, falo UTIs ou quarto de hospital, realmente hoje, se a gente parar para pensar, tem até hospital que tem varanda. Isso. Né, para o pessoal ali dar uma caminhada e tal. Então, eu acho que é mais para a pessoa se sentir mais em casa, mais tranquila, né? Um deles é o Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek, o hospital em si... aquele projeto é sensacional. Fantástico, né? Sensacional. Ele tem essa ideia, que tipo assim, você tem as UTIs que estão ali, mas para você fazer a transição de uma UTI para uma outra ala, para uma semi-UTI, por exemplo, ele não tem muita divisão, é uma coisa do outro lado do corredor. Eu achei interessante isso, entendeu? E uma coisa muito interessante desse hospital também são os brises, porque são os avanços da janela que não deixa entrar o sol escaldante na pessoa, mas também você não perde o contato também com a natureza, né? Ali com você tá dentro de um prédio, mas ao mesmo tempo você tá tendo esse contato com a natureza, com a rua,
né? Se chover, você não precisa fechar a janela, Exatamente. correndo. Exatamente. É muito interessante, é muito bem pensado. Aline, e você tem percebido assim que a neuroarquitetura, as pessoas estão cada vez mais conhecendo a neuroarquitetura, porque você é uma pessoa que eu conheço que trabalha com a neuroarquitetura. Tem as fundadoras aqui no Brasil. Foi fundada em 2019, não é isso? Isso. 2019. Priscila Benker e Gabi Sartori. Então essa teoria em si ela é nova, né? Vamos se dizer. Não, a teoria ou ela da já janela existia? quebrada, não, é 1960. Não, eu digo essa teoria da neuroarquitetura, né? Esse termo, né? Eu acho que a questão nem é o termo, a questão é dela ser aplicada na arquitetura. Ela é nova? Foi essas duas mulheres que fundaram ou não? Ou já existia? Não, já existia nos Estados Unidos, né? Os estudos, inclusive foi em 2000 que foi fundada a primeira academia de neurociência aplicada à arquitetura nos Estados Unidos. E aí, com esse estudo, pelo que eu sei, as meninas começaram a ir para lá nessa época. E aí elas trouxeram todo o material de lá e viajando o mundo todo. Então né? elas foram as pioneiras desse... No Brasil, sim. No Brasil foram elas, né? E fundaram aqui no Brasil em 2019, Isso, né? a primeira academia brasileira de neurociência aplicada à arquitetura. Exatamente. E você, assim, fora você, outros arquitetos aqui em Brasília, você conhece assim que já estão desenvolvendo trabalhos com neuroarquitetura voltada? Aqui em Brasília eu conheço uns 3. Entendi. Eu conheço muita gente, mas assim, que fala mesmo de neurociência aplicada à arquitetura, uns 3. Mas o grupo, por exemplo, quando a gente participa de conferências online, né? Nossa, o Brasil inteiro, é muita gente. Teve um dia que a gente ficou com mais de 3 mil pessoas online, muito legal. Que interessante. E assim, acho que até interessante, acho que a gente não chegou a citar o seu escritório, que é a Valores Design, não é isso? Isso. Vocês atuam somente nessa área ou não? Vocês atuam... como é que funciona a rotina do seu escritório? Vocês trabalham com projetos corporativos, residenciais, com neuroarquitetura? Isso. Conta pra gente mais ou menos como é que é a rotina de vocês. Como surgiu a Valores Design? Foi exatamente através dessa demanda das pessoas quererem um projeto rápido, sem gastar muito. Tem uns que fazem rápido, mas gastam muito. Porque, por exemplo, outro dia minha amiga fez uma mesa de jantar e aí a gente já não ficou, né? Mas aí estava dentro do orçamento dela, ok. Então, eu falei, gente, uma ideia assim de valorizar o ambiente, né? Como que a gente pode fazer? Aí eu, valorizar o ambiente, Valores Design. Nossa, aí veio a ideia. Veio a ideia, já montei. E interessante que essa mesma sacada foi para a harmonização ambiental. Gente, é uma decoração express, é uma decoração rápida, como que eu posso fazer isso? Aí eu, passando na rua e vi harmonização facial. Falei, gente, eu faço harmonização no ambiente, harmonização ambiental? Olha que perfeito. Mas um novo termo aí. Exatamente. Você sabe que quando a gente começou a falar sobre a questão da neuroarquitetura, eu tive curiosidade e entrei lá no site, né? No site da neuroarquitetura. neuro.arc.br. Não é isso? neuro.arc.br. Se vocês quiserem visitar também e conhecer um pouco mais. A gente vai colocar esse site aí também na nossa descrição do vídeo. Isso. Para quem quiser, estiver interessado nessa área que a Aline atua, vocês vão entrar lá e vão ter todas as informações. O encantamento. Posso garantir. Não, mas já está sendo, né, Guilherme? Já tá Poxa, sendo, né? já estou aqui já. É interessante. Aline, aí eu li um depoimento lá que eu queria ver se você... como é que se diz? Se você se identifica com o que essa pessoa colocou lá, tá bom? Vou ler aqui para você. Ó. A neuroarquitetura está me ensinando como é viável valorizar nossa profissão, arquiteta, impactando beneficamente a vida das pessoas através da união da neurociência com a psicologia e a arquitetura. É isso aí. Não é isso mesmo? Inclusive, a NeuroArc Academy é um mundo de gente, assim, do corpo mesmo, por exemplo. Tem psicólogo, tem farmacêutica, que ela que elabora os cheiros, os aromas, né, para colocar nos ambientes. Inclusive, um estudo de bergamota em clínicas faz você acalmar os seus pensamentos. Então, quer dizer, um cheirinho, né? Os sons também, né? Os sons, nossa, ruídos, né?
Essa semana, eu vi inclusive até um canal no YouTube de um especialista em sons, né? Se eu não me engano, ele era um maestro e ele falava muito da questão da frequência. Olha. E eu acho que a frequência adequada que deixa os pensamentos da pessoa alinhados assim de uma forma harmônica em torno de 440, agora não sei se é decibéis, não, decibéis não pode ser, mas a frequência é essa, megahertz, não me lembro. Se passar disso, já começa a ter uma desarmonia, entendeu, no Você ambiente. já começa a não querer ficar calmo, né? Então, assim, no seu projeto, vocês trabalham também essa parte de cheiro, igual você comentou, vamos colocar aí hoje, automação, né? Porque você vai colocar um sonzinho ambiente e tal. Então, isso tudo tá ligado. Tudo ligado. Inclusive... É quase um médico, né? Exatamente. Inclusive, todos os projetos eu faço com estudo mesmo, ó. Primeira coisa, estudo das cores. Mas aí você procura, sei lá, você chegou no cliente, ele está pedindo para você fazer esse projeto. Você procura estudar a rotina dele, Sim, o dia a dia do cliente para você aplicar essas teorias, tanto do cheiro, como do som, como da cor. porque tem gente, por exemplo, que não suporta ter cheiro. Sim, é verdade. Exatamente. Isso é interessante. E assim, só para as pessoas entenderem, até mesmo, Aline, porque o nosso canal aqui ele é voltado muito para demonstrar para pessoas, talvez um leigo, talvez uma pessoa que esteja estudando arquitetura, ou queira né? iniciar o curso, né? As nuances da arquitetura e da engenharia, né? Então, assim, a questão daquela psicodinâmica das cores. Por que, por exemplo, num escritório dentário eu não posso colocar uma cor vermelha na parede? Na verdade, é assim, ó. Não é que uma cor só vai atrapalhar... Não, perdão, ao contrário. Não é que as cores atrapalham. Você tem que fazer um conjunto. Sim. Né? Porque às vezes, por exemplo... Que fique harmônico, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa fala, o preto é depressivo. Mas o preto é uma base de cor que se você misturar com cinza, por exemplo, fica chiquérrimo. E ele é aplicado em alguns outros ambientes com outras combinações de cores, igual você falou, ele fica... Ou por exemplo, o vermelho com amarelo. E, inclusive hoje é tendência, né? Hoje, principalmente em escritórios corporativos, está voltando aquela onda de projetos industriais, né? Tudo aparente, cores mais monocromáticas, né? Então... E usa cores, assim, em coisas que você pode tirar. Você enjoar, você tira, troca, é mais fácil. Não vai colocar uma mesa vermelha, por exemplo, Sim. né? Mas tem espaço corporativo que a gente coloca, tá? Mas aí é a demanda dele, é diferente. Ele quer causar alguma coisa. Então, tudo... Tem o porquê daquela mesa estar ali. Exatamente. Daquela cor, seja vermelha, amarela, tem um porquê, né? Exatamente, tem um porquê. Tem um porquê até do que passa na televisão, por exemplo, nas recepção de clínicas. Ah, né? entendi. Porque às vezes a pessoa tá lá, já tá nervosa, tá no médico. Aí fica passando o jornal. E é engraçado que tudo isso engloba na... Isso é engraçado que tudo isso engloba na parte da arquitetura, né? E da neuroarquitetura, né? Que assim, são os mínimos detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia de quem, seja de uma empresa, seja de uma residência. É verdade. É incrível como assim, quando eu apresento o projeto, né? Depois de ter feito um briefing, feito as cores que eles gostam, eu apresento o projeto explicando o porquê de cada coisa. E é sempre assim, não sabia disso? Mas olha, existe um estudo por trás, né? Exatamente, tudo tem um porquê mesmo. E eu faço questão de você se sentir bem aonde você estiver, principalmente na sua casa. Que legal. Né? Interessante. É bem legal. Aline, e você, pelos projetos que você desenvolve, assim, tá faltando muito isso, né? Essa harmonização, inclusive nas empresas, né? Porque, obviamente, a gente volta e meia, a gente volta nessa questão. Tivemos uma pandemia terrível aí, né? As pessoas foram enviadas para suas casas para poder trabalharem em casa. E muita gente achou que dava conta de trabalhar na mesa de jantar, Não né? Exatamente. E aí a demanda foi lá em cima. Exatamente. De tudo, né? De cadeira ergonômica, de mobiliário, de improvisar um home office. De até adequado. Eu conheci gente que teve que fazer um quarto, tipo, desmontou um quarto que tinha parado para montar um escritório. E aí foi nessa parte de pintura, de tudo, para ficar um ambiente agradável, porque, querendo ou não, passa ali
8 horas do seu dia trabalhando, né? Não, Então, e com as reuniões online? exatamente, Você atrás, assim, você faz pelo menos uma parede bonitinha, né? Exatamente. Para falar, nossa, a pessoa pensou, né, num local, né, agradável. Exatamente. É interessante. É interessante. Eu gosto dessa harmonização dos lugares. Lugares são feitos de pessoas para pessoas, não é verdade? Isso. E, obviamente, às vezes você tem ali um colega de trabalho que é uma pessoa, mas não é tão harmônico com você. Mas, pelo menos o lugar que você está trabalhando, tem que ser um lugar harmônico, não é verdade? Eu acho. Nossa, né? Principalmente, gente, a gente que atende cliente, você tem que estar no seu momento, assim, bem legal. Então, se você está num ambiente de trabalho legal, você consegue coordenar tudo, você consegue fazer seus projetos, seus orçamentos, atender o cliente na santa paz. E o próprio cliente se sente bem com isso. Não é verdade, Aline? A melhor forma é realmente você se colocar no lugar do cliente, né, gente? Vamos combinar? Exatamente. Eu sempre trato o cliente como eu gostaria de ser tratada. Eu acho que é por isso que é a importância de você fazer aquele estudo de caso, você pegando o dia a dia do cliente. Isso. Me conta, como é que é o seu dia a dia? O que você faz aqui na sua casa? Qual horário que você chega? O que você costuma fazer, né? E aí, a gente trazendo isso para quem está projetando, isso é muito importante. Uma outra pergunta, essa neuroarquitetura, quando você, igual você está agora aplicando lá no seu escritório, a aceitação está sendo boa ou não? Porque, querendo ou não, é algo novo. Então, a gente ainda tem uma população, vamos dizer assim, o Brasil em si, né? A gente ainda tem muitos receios em coisas novas na área de arquitetura e construção. Né? Mas quando você tem embasamento científico, é diferente. Há uma comprovação por que você está fazendo aquilo. Então, fica mais fácil. Aí as pessoas aceitam mais... as pessoas aceitam mais fácil. Realmente faz sentido em cada estudo, né? Uhum. Por exemplo, tem uma cliente que ela não queria televisão na casa dela, em hipótese alguma. Então, e ela tinha um sofá de home. Nenhuma parte da casa. Nenhuma parte da casa dela tem televisão. Interessante. Né? E aí ela tinha um sofá de home. Aí eu falei, e qual o sentido, né? Você tem um sofá assim? Ela também, não sei. Tava barato, comprei. Vamos jogar fora. Não, nós reformamos. Então deixamos o sofá mais retinho, não precisava ter a inclinação toda, porque ela gosta de ler. Eu falei, vamos deixar reclinável. Mas, por exemplo, a inclinação não precisa. Então, deixamos ele mais retinho. Tem a inclinação para ela ler. Trabalhou a iluminação também para a leitura, né? Pronto. E ela tá super satisfeita, feliz. E o interessante é assim, né? Às vezes a pessoa fala sobre uma questão que é teórica, mas que ela foi inserida num determinado estudo e deu certo, como essa teoria que a gente mencionou da janela quebrada, né? E conseguiu lá nos anos 90 lá, conseguiu reduzir lá a criminalidade. Quer dizer, você vê que é uma coisa que dá certo, não é simplesmente algo que passa por cima e não dá certo nem nada e acabou. Inclusive na Albânia tem uma cidade lá chamada Tirânia, que o prefeito foi eleito 3 vezes porque ele passou a pintar os prédios. Exatamente, Também teve esse. Então o povo gostou, a população começou a falar que gostava de passear por ali, começou a frequentar o bairro, porque não via ninguém na rua. Eu acho que isso aí é mais voltado a experiências que você tem, né? De acordo com o projeto. Porque não é simplesmente um projeto de arquitetura. São experiências que você vai ter ali no dia a dia, né? Então, eu acho que isso que é a arte, né? Que encanta a gente nessa área de tanto arquitetura como engenharia. Até mesmo para um engenheiro, acho que ele se sente assim, cara, eu construí algo aqui que pro meu cliente que ele vai ter experiências fantásticas aqui dentro dessa residência ou desse prédio. E é sensacional. E as ideias dele também. Eu falo, suas ideias com as minhas florzinhas. Isso, inclusive, a gente tem até comentado isso, né? Essa interação entre a arquitetura e a engenharia. O engenheiro vive mais na obra. Você acha que o arquiteto tem que estar mais na obra também? Ou porque a gente fala que o arquiteto é aquele artista, né? E o engenheiro é quem coloca, faz com que aquilo cresça, desenvolva, né? É sempre bom estar os dois juntos, porque a cabeça dos dois é maravilhosa, né? É uma sintonia perfeita. Então, eu gosto muito de acompanhar e sempre que acontece alguma coisa, aí a gente está junto para resolver junto. Entendi. Eu gosto. Mas você ainda acredita que ainda existe aquele receio do passado
entre arquitetos e engenheiros, aquela rixa, ou não? Hoje está bem tranquilo, todo mundo se ajuda, todo mundo pensa junto. Não. Ainda existe uma... Ainda existe. Alguns, acho que os mais antigos, alguma coisa assim, acho que ainda tem, mas a galera nova não, a galera nova tá junto. Já tá junto, já tá junto, abraçando a ideia e... Mas tem alguém... porque as pessoas hoje em dia, eu acho que querem cada vez mais fazer parte da solução e não do problema, né? Gente, a integração tá dando tanto resultado que eu acho que é isso que tá acontecendo. Como dá resultado e bom, então... E querendo ou não, acho que os dois pensando junto, é mais rápido a execução e a obra, né? É bem mais rápido, porque, cara, tá ali, tem ideia, querendo ou não, que você tá projetando aqui, mas você está ali dentro da obra, você vai falar, cara, não, calma aí, acho que isso aqui a gente pode mudar e fazer isso, né? Então a gente consegue ter essa dinâmica, né? Estando dentro da obra, acompanhando. Interessante que no final disso tudo, quem ganha é o cliente. É o cliente. Né? Aí é a nossa satisfação. Né? Exato, Porque, eu fico muito feliz quando o cliente Tem algum projeto assim que você queria contar pra gente, que você teve uma experiência legal ou ruim, algo que teve de especial na sua carreira? Se quiser compartilhar com a gente aí do canal, pode ficar à vontade. Olha, eu tive uma cliente agora, final do ano passado, que eu achei tão interessante que ele falou assim, sabe aqueles programas do Home and Health? Sim. Que eu só venho aqui pra saber se tá... Quando for o dia pra mudar, é isso que eu quero. Meu Gente, Deus. uau! Falei, nossa, que responsabilidade. Mas foi o máximo. Foi um apartamento inteiro. Eu junto com meu amigo engenheiro, Lucas. E a gente fez aquilo ficar lindo. Que o apartamento cruzeiro, né, gente? Você fez como se fosse pra você. Eu fiz. De verdade. Com certeza. Ainda mais com essa responsabilidade, ó. Só quero vir aqui no final. Falei, meu Deus, porra, deixa comigo. E aí a gente fez uma coisa maravilhosa, ficou lindo e eles ficaram bem satisfeitos. Eu gostei. Que legal. Isso é bom ali. Eu acho que pro arquiteto, cara, não existe algo melhor do que o cliente feliz, né? Não, de verdade. O cliente te elogiar, te indicar, principalmente, e falar de você o tempo todo, é porque ele tá feliz com o resultado. Porque, querendo ou não, a gente tá mexendo com a vida do ser humano e também com a parte financeira, né? Porque às vezes tem muita gente que gasta algo que não podia para obter um resultado e muitas vezes ela não tem esse resultado. Né? E aí, querendo ou não, a gente frustra esses clientes, né? Então a gente querendo ou não acaba... Peguei uns casos assim que vem de pedreiros, né? Sim, tem muitos. Nossa, gente. E é incrível, uma né? tomada que tava perto do teto, eu falei... Vai vir tava projetado aqui um ar-condicionado, alguma coisa? Não, falei, por que pra que essa tomada do teto? É amigo da cliente, tá? E aí é um custo para você refazer, que você vai ter que quebrar, descer, gastar com fio. Então, assim, é todo um retrabalho, né? Então, se o cliente ele procura primeiro um arquiteto... Nossa, a vida dele é tão mais... A vida dele, exatamente, é bem mais fácil, né? Eu já vi muitos projetos assim que você ficava, gente, como é que essa porta vai abrir? Como é que... Nossa, a porta abrir... É incrível, né? Parece até mentira, mas até hoje tem isso, tá? Tem, com certeza. Não, já vi muita coisa estranha. A pessoa inventa da cabeça dela ali um determinado projeto, a coisa no final das contas não dá certo. E assim, no final das contas, obviamente, a gente vai chegar no custo daquilo, né? Custo. O custo de desenvolver um projeto desse é alto? Você acha que... Não, desenvolver um projeto arquitetônico de uma reforma não é barato. Mas você vê, né? No mínimo 50 pranchas, vamos dizer assim, né? Porque nós fazemos a planta baixa, as vistas das 4 paredes, as vistas das 4 paredes, sem as paredes, né? Então, assim, acaba que o tempo gasto alto, né? É, claro. Mas nada que não se pague, né? Sem dúvida. A gente conversa e tudo, é. né? Então, assim, não é que seja barato, mas também falar assim... é caro, nossa, contratar um arquiteto, Deus me livre. Não, as pessoas realmente têm acesso para entender. Mas e assim, uma dúvida até mesmo para quem está assistindo a gente. Cara, eu acabei de fazer uma casa, mas eu vejo que eu preciso aplicar essa neuroarquitetura. Aí você faz só esse estudo de neuroarquitetura para o cliente, você vai e o custo só disso é mais em conta? Como é que funciona? Não, é mais em conta porque eu não preciso fazer 50 pranchas, Sim. né? Então, realmente fica mais em conta. Mas eu preciso fazer o levantamento de todo o espaço. Tem todo um trabalho, querendo ou não. Layout, mas assim, não é algo que você vai ter que
quebrar a parede, algo do tipo. Você vai mexer mas praticamente nos ambientes ali mais com pintura, mobiliário, iluminação, Isso, automação. reforma, isso. Exatamente. Então, legal. a gente faz todo um levantamento do que ela quer, que a gente quer, e a gente coloca numa planilha e fala, ó, dá isso. Aí a cliente, ok, fechado. Aí a pessoa tem discernimento e sabedoria para autorizar ou não, né? O Sim, projeto. exatamente. Aline, você sabe que das entrevistas que nós tivemos até hoje aqui no canal, nós tivemos assuntos engraçados. Teve um arquiteto amigo nosso que contou um assunto que eu achei interessante. Ele falou que ele desenvolveu um projeto só que para o estádio do Flamengo, só que ele era vascaíno, entendeu? Nossa, eu vi. Aí você me quebra, Almir. Aí você me quebra. Cara, são ofícios da profissão, né? Exatamente. Não tem Eu como. gostei de você ter estudado sobre o Flamengo. O Flamengo Cara, e tudo mais. Não, e ele fez certo, Estudo né? de casa. Estudo de casa, Estudo exatamente. de casa, a gente tem que fazer, não tem como. Não tem como, né? E você teve algum projeto assim que você pode contar pra gente essa experiência assim, de que você achou engraçado, diferente? Me conta pra gente um projeto assim, que você falou, puxa vida, esse projeto aqui deu problema. Olha, os meus maiores problemas realmente foram com o pessoal de obra que a cliente quis fazer com eles. Execução, você fala, né? É isso. Execução, Ao invés de ter a sua equipe, É. você apresentando pra ela. E aí isso foi no começo, assim, sabe? Quando eu comecei a pegar, porque hoje em dia eu falo, então você fica à vontade, né? Porque é muito aborrecimento, é muito surreal, né? E aí teve uma equipe que ela contratou e eu falei, vou passar lá. Eram 7h15. Pra ver. Vamos ver. Gente, os pedreiros estavam bebendo 51 dentro do banheiro. Os 3, 7h15. Eu cheguei e falei, pelo amor de Deus. Da manhã? Da manhã. Meu Se fosse Deus. à noite, Pois até que... Não era uma sexta-feira, final da obra, né? E ainda bem que a cliente tinha se mudado para poder fazer a reforma, né? E aí ela não viu isso. Mas eu falei, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que assentar essa cerâmica. Como é que faz? Vou te falar, a melhor cerâmica assentada que eu já vi na minha vida. Foi nesse banheiro, foi interessante. Mas eu passei um aperto. Depois nós rimos e tudo. Mas aí eu falo, hoje em dia, se eu puder fazer com a minha equipe, eu prefiro do que... E isso é muito importante porque assim, eu também já vivenciei isso. Eu fiz um projeto aqui em Brasília de reforma e a gente mudou, tipo assim, drasticamente os cômodos. Peguei uma sala e montei num quarto, inverti a cozinha. Só que, cara, aí o que foi engraçado é que assim, foi a equipe dele que foi pra execução. Só que o cara me ligava todos os dias. Todos os dias. Isso é importante. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu já tô sem paciência e você também. Eu fiquei 2 dias com ele na obra, 2 dias. Sem cobrar nada do cliente. Pra resolver. É mais pela paz interior, porque assim, como é que eu iria atender? Cara, eu tava atendendo outros clientes e o cara ligando, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essa tubulação, que a gente mexeu bastante em tubulação, então teve que inverter algumas coisas. Só que tava tudo em projeto, entendeu? Então assim, é muito importante o cliente que vai executar, que quer a sua equipe, o seu pedreiro, o seu mestre de obra de confiança. Agilidade. Agilidade de outra. Saber se ele sabe ler projeto, que acho que é o mais importante. Porque não adianta nada, gente, vocês pagar algo que não é barato num projeto de arquitetura e colocar na mão de qualquer um que não vai saber executar. Entendeu? Então, assim, a obra, ela não fica por completo. Entendeu? Então, é verdade. Acho que é um ponto que a gente tem que... o cliente em si, quem está pensando em construir ou reformar, ter essa atenção, porque, cara, tem muita gente que fala, eu quero um arquiteto top, porque eu quero ele para fazer minha casa. Eu já vi vários clientes. Só que você coloca alguém que não sabe ler projeto, aí dá errado. Desanda tudo, né? Exatamente. E o arquiteto que leva a culpa ainda, né? Porque, assim, pelo que eu percebo, em todos os ramos de trabalho existem os maus e os bons profissionais. Eu considero bom profissional aquele que realmente se preocupa em atender bem o cliente e fazer ali o que ele foi contratado para fazer. Né? Então eu percebo muito isso. Por exemplo,
o pessoal fala muito de marceneiro. Marceneiro, se você não indicar, não tiver um bom marceneiro, que no final das contas, se você indicar um mau marceneiro, a consequência vai vir toda para você. É incrível. E olha que eu ainda coloco isso em contrato. Eu falo, olha, eu indico, mas não posso me responsabilizar, né? Exatamente. Eu tenho feito trabalho com essa pessoa, deu certo, super certo, ok. Mas, assim, você que vai pagar, você decide, né? Isso. Eu sempre dou uns 2, 3 orçamentos. Isso é importante, porque se você indica, a pessoa vem atrás de você e fala, o marceneiro não me entregou, o marceneiro ele não está me atendendo, e o que eu faço? Como se você indicou, você é o responsável. Responsável por aquilo. E não, você indicou um profissional que trabalha com você e você sabe que ele trabalha bem. Só que, cara, é igual eu também falo, cara, eu estou te indicando aqui, mas procura saber, visitar as obras que ele já fez. Que isso é importante. Instagram, né, gente? Instagram. Exatamente. Por isso que pessoas profissionais cada vez mais confiáveis são diferenciadas no mercado, né? Não é isso mesmo? É isso. Esses dias agora eu fui conversar com um engenheiro, né? E aí ele me falou que ele entrou para uma obra que ele estava desenvolvendo, já era o 4º engenheiro que passava. Não, ele era o 4º. Já tinha 3 engenheiros que passaram pela obra e não conseguiram finalizar o projeto. E deram orçamento para o cara foi lá, pagou, entendeu? Deu entrada e a pessoa acabou, não consigo mais desenvolver o projeto. Quer dizer, e aí esse engenheiro começou a me mostrar exatamente o que ele tinha feito para poder chegar onde a estrutura chegou. Então eu achei interessante isso, apesar de, sei lá, de repente do tempo em que a gente está vivendo, onde é muito acessível a informação, ainda assim existem pessoas que não gostam de se aprofundar num determinado, né? Um determinado tema, entendeu? E aí deixa a obra para lá, e com isso a pessoa que está pagando, né, que é o cliente, ele fica completamente mal assessorado, perdido. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele não vai colocar a mão na massa, ele contratou uma pessoa, a pessoa fugiu, aí ele teve que chamar outro. Olha, imagina que situação terrível. Né? Então, assim, Aline, eu acho que você como profissional aí hoje, né, que está desenvolvendo seus projetos baseados na neuroarquitetura, tem cada vez mais potencial para crescer aqui. Não tem fim esse estudo, tá? Não tem fim. Não tem fim. Eu tô falando, já estudei tudo. Não tem, né? É infinito. É infinito. Realmente, cada dia é um aprendizado novo, cada dia é um estudo novo. Eu meio que brinquei com a questão que o arquiteto ele é como se fosse um médico, mas se a gente parar para pensar, porque todo dia tem uma doença nova surgindo e ele tem que estudar. E todo dia é um conceito novo na arquitetura e na engenharia que a gente tem que estudar. Porque todo dia é algo novo e às vezes nem é novo, é algo que está vindo assim, lá de trás e está aplicando hoje. Mas aí a gente que não viveu aquilo lá no passado, a gente tem que estudar para aplicar hoje. Então é basicamente um médico. É porque é interessante que o olhar, né, sobre aquela matéria ele vai mudando, né? É um ciclo, né? Vai mudando, a pessoa hoje numa década observa aquilo, depois na outra aquilo, e é um ciclo, vai mudando. Né? Tem gente que só vai em casa só para dormir, então não influencia a sala. Mas o meu quarto tem que ser o top. Exatamente. Aí a gente vai em cima disso, realmente da necessidade do cliente. A primeira coisa, o que você quer? O que você imagina? O que você sonha? Quando você entrar no ambiente, o que você quer sentir? Aí, através disso, começa o estudo e a gente chega próximo. Né? E qual a perspectiva assim, que você vê para um futuro, Aline, assim, na arquitetura mesmo? Você vê alguma coisa que você vislumbra assim, mais para o futuro? Olha, eu adoro design, né? Realmente, eu acho que você não tem fim você fazer a decoração uma vez só. Não tem assim, faço uma vez e não vou me atualizar, não vou colocar coisas novas, né? Principalmente por conta que as pessoas estão tendo acesso a essa informação, né? Muita gente sabe que tem neuroarquitetura, mas fala assim, neurônio, não se aprofunda, mas sabe que tem um estudo. Então, assim, muita gente chega para mim perguntando como é que eu coloco um quadro, como é que eu coloco
meu centro de mesa, a televisão, a distância. Então, assim, o futuro é realmente o bem-estar do ser humano. Aham. Eu acredito muito nisso e as pessoas tanto querem trabalhar bem quanto estar bem em casa. Então, é o futuro. Esse é o futuro. É o futuro, o bem-estar eu do acho ser humano. Até mesmo pela questão da pandemia, porque teve muitas empresas que fecharam e elas viram que o home office deu certo. Funciona muito Isso. bem. Funciona Então, muito bem. as pessoas, querendo ou não, a partir de hoje, elas estão trabalhando em casa e não tem perspectiva de voltar para um escritório, a não ser que seja para uma reunião, né? E alugou uma Isso. sala e tal, mas tem muita gente que está trabalhando em casa. Então, o bem-estar dela, acho que se ela não dava tanta ênfase antes, hoje ela dá. dá uma atenção bem exatamente. maior, Eu né? tenho um cliente de consórcio e ele falou que a conta de luz dele era em torno de R$6.000. Com a pandemia, tudo funcionou normalmente, a conta dele foi para R$250. Olha. Olha a diferença. Eu falei, não acredito. Aí eu te mostro. Porque eu Todo feliz, né? todo feliz. Então a gente só tem Eu te mostro. reuniões pontuais. Realmente chama o pessoal, mas o resto é todo mundo em casa, porque consórcio é tudo. É. Exatamente. Hoje é Exatamente. tudo... E como as pessoas passaram a produzir mais. No sentido assim, se você está na empresa, 6 horas, por exemplo, você vai embora. Mas você está em casa? Peraí, então deixa eu terminar. Exatamente. E nisso, Isso, estende um pouco até mais, às mesmo- né? 8 horas, a pessoa fica... Até mesmo a mas questão termina. de deslocamento, né? É, que total, é você de casa até total. o escritório. Então, você ganha tempo nisso. Você Gente, acorda, toma e o seu essa- cafezinho ali e já... Você acorda, toma o seu café e vai para o trabalho. Aí chega lá, você toma outro café. Aí bate um papo, aí vai sentar, aí passa a notícia. Aí você dá uma olhadinha Dá uma na olhadinha. notícia, tá? Aí vai começar a trabalhar lá uma hora depois 10 horas. do horário que você chegou. É interessante. Gente, não fica falando isso não, senão as empresas vão voltar aí, hein? Não, mas eu digo assim, como rendeu essa história, né? Sim. Da pandemia de trabalhar em casa, por conta disso, né? Pelo Sim. amor de Deus. Isso aí que foi bem interessante, que as pessoas não se atentaram mais a horário, simplesmente. Agora, Passam sem conta pra problema. gente um pouco da sua rotina lá na Valores. Vocês fazem a questão da neuroarquitetura, mas aí você trabalha com corporativo e residencial ou um ou outro? Não, Qual é tudo. Tudo? Vocês fazem Tudo, todos os tudo. tipos de projeto? Como eu tive esse embasamento Aham. maravilhoso, né, na experiência assim prática mesmo, tanto o lado cliente quanto o lado loja, né? Aham. Então eu tenho embasamento mesmo para poder resolver todos os problemas nesse sentido e Que ajudar legal. o cliente. Experiência, né? Experiência. Exatamente. Então, Você sabe assim, eu colocar aplico em todos os momentos, em todos os momentos. todos os ambientes. Né? Não, é isso mesmo. Todas as áreas também. Porque Brasília tem uma característica, né? Que é a questão de hoje a gente viver no meio ali tem mais de 800 autarquias aqui em Brasília. Servidor público né? é a base de Brasília. Né? É exatamente a base de Brasília, né? A gente Obviamente. aprende desde criança, né? Você tem que passar no concurso público. Concurso, é isso mesmo. É isso. É isso. Inclusive, A vida de Brasília é criança, estudar, se formar, passar no concurso e morrer. Exatamente. Inclusive, é tão verdade isso, é tão verdade isso que pessoas que eu conheço que vieram de fora, eles falaram exatamente isso aí que o Guilherme acabou de mencionar. Vocês têm uma cultura de ser servidor público aqui em Brasília? Você vai para São Paulo, né? As pessoas empreendedoras, exatamente. E é uma máquina, né? Exatamente. De atender bem. Nossa, gente. Mas eu acho. Mas assim, é porque é muito diferente. Parece assim que tá em outro país. Você acredita que Brasília, num determinado momento, vai se tornar o centro ali da arquitetura no país? Ou mesmo vai continuar com São Paulo, Rio? Cada um com a sua com o seu peculiaridade, vamos dizer assim, né? Cada um com seu... Porque, gente, a arquitetura, a construção dos prédios no Rio de Janeiro, o que é aquilo, gente? E o engraçado... Na rocha. E o engraçado do Rio verdade. para Brasília tem uma grande diferença. Quando eu morei lá, eu tava tendo essa percepção. Porque no Rio, você está passando por avenida, você saiu de uma cidade, na mesma avenida você já está em outra, aí você vai passando por outro bairro, aí você vai em outro bairro. Já em Brasília não, é tudo setorizado. Cara, você está aqui no plano, aí você vai rodar, você vai andar alguns caminhos para você ir para a Asa Norte. Daqui você vai, ou então tipo assim, são tudo setorizado. Aqui é Asa Norte, aqui é Águas Claras, e no Rio não. Rio, São Paulo...
você tá passando numa avenida, você já passou por uns 20 bairros. E é exatamente. tudo um em cima do outro ali assim. Então, é isso que a Aline falou. Cada cidade com Tem a seu, sua particularidade, exatamente, né? com seu isso encanto, com sua... Acho que é isso. É isso, mas Brasília, essa característica de Brasília, você poder chegar por quase todos os lados num determinado endereço, né? Isso é interessante, né? Interessante. É interessante. muito legal. Qualquer lado que você vá, você consegue chegar naquele endereço. Né? É interessante isso. É verdade. Aline, que bom que a gente está batendo esse papo aqui. Espero que vocês estejam gostando aí do papo, esse bate-papo muito maravilhoso aqui com a nossa querida amiga Aline. E Aline, a gente queria, por exemplo, uma pergunta que eu queria te fazer é a questão lá na neuroarquitetura, você também trabalha muito com a questão de iluminação, né? Iluminação também traz uma boa bem-estar para as pessoas que... Olha só, teve essa pesquisa da janela quebrada, veio através da janela e tudo. Com todo esse estudo, a NeuroArc Academy fez uma teoria delas, né? Que é falar sobre aromas, biofilia, iluminação, personalização, porque às vezes, por exemplo, você vai fazer um apartamento e é para o idoso. Então, o que você tem que colocar, né? Para o idoso não cair, né? Tem todo um pensamento para o uso daquela pessoa. Uhum. Tem também sobre formas, né? Teve um estudo que colocaram alunos da universidade, vendaram os olhos e colocaram vários objetos em cima da mesa para eles tocarem. Alguns pontiagudos, alguns arredondados. E eles tiveram a comprovação que quando as pessoas, os estudantes, pegavam o objeto arredondado, o semblante mudava. Tipo, acalmava, fazia assim. Entendi. E quando pegava pontiagudo, fazia... Então, assim, isso tudo trouxe um estudo, por exemplo, que quando a gente coloca uma mesa de centro, se puder ser ovalada, se puder ser arredondada, é melhor para quando você passar não ter que... bater na quina, né? Imagina, né? Então, eles fizeram 7 variáveis. Uhum. Então, quer dizer, essas 7 variáveis a gente aplica em cada projeto. Entendi. É muito interessante. Eu te perguntei a questão da iluminação, porque quando eu e minha esposa fomos fazer reforma no nosso apartamento lá, e aí a decoradora, né, ela falou assim, ó, você quer chamar as pessoas que elas estejam num ambiente aconchegante, você põe a luz amarela. Você quer espantar todo mundo, você põe a luz branca. É basicamente isso aí. Né? Que a pessoa começa a ficar mais farol baixo, mas não é depressiva, mais quieta assim, aí começa, não, já vou embora. Inclusive, para bares, isso aí também tem um estudo. Mas na verdade a luz amarela é para você se acalmar. Exatamente. Entendi. Quando você coloca luz branca, exatamente, você fica mais agitado. E aí a vontade de ir embora. De ir embora. Isso. Em bares, esse estudo ele é muito interessante, porque se você coloca luz, geralmente, tipo assim, boates ou bares, a luz mais jogo de luz, né? E luzes quentes, né? Que são as luzes amarelas. Se você coloca uma luz branca demais, às vezes o cara tá ali consumindo, ele tá bebendo. Se você coloca uma luz branca do nada, ele assusta e já dá aquele negócio na consciência dele. Não, tem que ir embora. Entendeu? Então, tchau. É tipo isso. Então, tudo influencia, né, cara? É muito legal isso. Normalmente eu faço uma iluminação para você ver TV, para você receber pessoas que você gosta. Interessante. Receber pessoas que você não gosta. Muito interessante. Acontece, né? Aí, galera, ó, fica atenta à dica aí, hein? Então, a pessoa você não quer dar assunto, meu Deus, a pessoa não vai embora, a pessoa vai ficando. Aí você já liga logo aquela luz branca. Faz uma iluminação, já começa a ligar aqui, vamos fazer aqui, a pessoa começa a ficar incomodada e vai embora. Olha que incrível. interessante. É incrível. Esse bate-papo, você gostou, Guilherme? Cara, eu aprendi demais aqui, viu? Também. Muito. Que legal esse bate-papo. Nossa, muito legal. A gente está muito satisfeito, Aline, porque profissionais como você, né, que trazem essas experiências para nós, né, e para as pessoas que nos assistem, ficam realmente encantados. E a gente vê que a arquitetura e a engenharia, hoje a gente deu para perceber que se completam muito, né?
E a arquitetura é um encanto, né? É um encanto, é muito interessante a gente conhecer mais, né? E cada vez mais eu acredito que a gente vai ter mais arquiteto aqui no mercado, justamente por causa dessa entrevista. Oba! Eu quero muitos amigos, viu? E Aline, olha, a gente gostaria muito de te agradecer pelo tempo dispensado aqui para o nosso canal. Realmente foi uma honra te receber aqui. Né, Guilherme? Muito bom o papo. Foi algo assim que, para mim mesmo, assim, acrescentou demais, porque era uma área que eu sabia que existia, mas não tinha tanto conhecimento, né? Eu acho que esse bate-papo aqui deu pra gente aprofundar bastante. Então, assim, tem muita gente aí que vai se inscrever aí nesse curso aí, muito arquiteto que vai procurar entender, né? Essa nova área aí, principalmente, né? Novos clientes, porque sim. às vezes ele quer saber mais um pouco como é que Claro. tudo funciona, Isso, né? exatamente. E aí, eu acompanhando, eu já falei com um monte de amigos, gente, vocês estão sabendo, né? Arquitetura em série? Isso. Não, gente, vocês estão fora. Inclusive, assim, você gostaria de deixar um recado para as pessoas e depois, se você quiser, também pode ficar à vontade para você passar aí para as pessoas que nos assistem o seu Instagram, o seu contato. Eu gostaria de deixar assim uma mensagem assim, gente, cada um da sua área. Nossa, é muito interessante você conversar com pessoas que têm informação, estudo, se especializa numa área, sabe? Então, às vezes você quer, eu vou só comprar um sofá. Poxa vida, tem a pessoa com um sofá de 4 mesas, a parede tem 2. Sabe? Uma informação. Tenta se juntar com as pessoas que têm informação, que é bem legal. Então, não desista. Contrate um profissional. Isso, Aline. Isso mesmo, Aline. Inclusive, se puder deixar aí o seu Instagram. Isso, Instagram. Valores Design. É valores de valorização mesmo. Então, é com Z no final. VALORIZ. Design. Isso, tá bom? Show de bola. Que eu bom. dou umas dicas. Inclusive, por conta de uma demanda grande, de como colocar um sofá, como colocar um tapete, eu montei um quadro na hora de escolher. Então, vira e mexe, quando eu passo em alguma loja, eu falo, gente, na hora de escolher, aí faz isso, eu dou umas dicas. Exatamente. E o Guilherme tem um recado final pra gente, né, Guilherme? Sim, claro. Mais uma vez a gente queria agradecer a presença da Aline, toda a nossa equipe técnica aí que faz esse podcast acontecer, ao meu amigo aqui, Almir. Né? Eu que agradeço, Guilherme, mais uma vez. E muito você bom. Aí que gostou desse bate-papo, gostou desse podcast, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para toda semana tem vídeo novo, convidados novos aqui. E segue a gente também lá no nosso Instagram, no Arquitetura em Série. Lá a gente também coloca muitos avisos. Tá? E você que é empresa, que quer a sua empresa passando aqui no nosso podcast, entre em contato também com a gente no nosso Instagram, que vai ser coisa boa aí, tá? Inclusive, se a Aline quiser lançar uma promoção aí de quem viu essa entrevista aqui, chamar ela lá no Instagram, quiser lançar uma promoção de desconto, tá em casa. Já está lançada a promoção de harmonização ambiental. Pode me chamar lá que a gente faz um preço bem legal por ambiente. Muito bom, muito bom. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, é uma honra, né? A gente receber essa querida amiga aqui, meu amigo, parceiro Guilherme também, aqui no nosso canal Arquitetura em Série. E também contar com vocês. Cada vez mais, por favor, nos ajudem aí para que a gente se torne cada vez mais relevante para o YouTube. Curtam, né? Ativem lá o sininho, curtam, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Nós com certeza iremos compartilhar. Com certeza. E mais uma vez gostaríamos de agradecer a você e que nos assistiu até agora. E fiquem com Deus.